basicamente, eu e um grupo da Poli, aqui nós temos a Mari Melo, uma das moças que trabalhou conosco no grupo, fomos encarregados de olhar as multinacionais brasileiras, né, e como é que elas estão olhando essa questão de responsabilidade social corporativa. Aqui nós temos mais ou menos a estrutura que nós usamos. Ela bate muito claramente com o que o Rudolf acabou de colocar, mas os termos que a gente usou ainda não foram devidamente acertados. Então, os nossos desafios foram, primeiro, como é que nós vamos avaliar a posição das firmas brasileiras em relação à responsabilidade social corporativa, né? Como é que nós montamos a pesquisa de campo e como é que a gente classifica, que é alguma coisa que está amadurecendo ainda. Tá? Nós usamos um modelo que foi desenvolvido por um grupo alemão, né? E que, ao invés de usar todas aquelas 9 categorias do Osterwalder, nós usamos só 4, tá? Para simplificar um pouco a análise. Nós usamos a ideia da proposição de valor, a a infraestrutura de negócios, a relação com os clientes e a questão do modelo da parte financeira. Né? E cada uma dessas dimensões tem uma relação específica com a questão de como é que a empresa está usando o CSR. Então, essas 4 dimensões foram utilizadas para medir a posição da empresa em relação ao CSR. Aí nós usamos um outro autor para estabelecer a questão das estratégias. É praticamente igual ao que o Rodolfo acabou de colocar, tá? Os nomes são diferentes, mas a gente considerou uma que é proativa, que seria mais à direita do Rudolf, né? Uma acomodativa e outra defensiva. E o que nos ajudou a entender como cada empresa se coloca foram os drivers, né? Para gerar valor através de responsabilidade social corporativa. Seria custo e redução de custo, risco, redução de risco, o quanto das vendas são associadas a produtos que estão associados a CSR, se CSR é uma dos fatores que cria a reputação da empresa ou não, né? Se CSR é utilizado para atrair mão de obra, quer dizer, está no próprio modelo de recrutamento da empresa, né? E como é que o CSR está embutido nas capacidades inovativas. Bom, para coletar informação, nós usamos o questionário que foi desenvolvido pelo grupo do Halid e do Rudolf, que tem um bulk, o mais forte é sobre o business model. Tá? Alguma coisa sobre internacionalização ainda não foi o forte nessa rodada da pesquisa, né? E alguma coisa sobre características gerais. Tá? Nós usamos muita informação secundária, porque nessa área, né, de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade, todo mundo publica muito. Né? Então, a gente teve, da análise de informação secundária, quadros muito interessantes sobre as empresas, e nas 26 que a gente fez, 11 a gente fez entrevistas, né? Inclusive com as 2 que vão estar falando para a gente daqui a pouco, a Natura e a Votorantim. Né? Aí, nós desenvolvemos um método para analisar os questionários e entender qual seria a estratégia. E foi usando também keywords, né, que associados a cada uma das estratégias, tanto a defensiva, quais eram as estratégias que estavam associadas à defensiva, quais são as palavras associadas às empresas que estão com estratégias acomodativas e quais são as que estão com as palavras associadas às empresas que estão com as estratégias proativas.
nós tivemos 26 empresas, diferentes setores. Nós fizemos primeiro uma avaliação geral de que tipo de reporting sobre CSR que cada uma está fazendo. Aí vocês têm a figura do GRI e do Dow Jones, etc. Qual é o número de standards que são apareceram nessas 26? Tá? ISO 14001, por exemplo, é predominante, e depois tem uma série de outros, mas a gente fez também análise disso. Aí nós colocamos a empresa numa estrutura de cadeia de valor que a gente tem, que a gente usa, que pega as empresas extrativas, depois as empresas que fazem produtos de insumos básicos, manufatura, as empresas que fazem sistemas complexos, como o avião que o Halid mostrou, e aquelas que estão mais na operação de serviços, tipo banco, telecomunicações e outros. E aqui é o resultado, depois da nossa análise. Na verdade, deu muita empresa proativa, né? Nós tivemos em todos os resultados, apenas 3 delas manufaturas que deu acomodativa e todas as outras deram proativa. Quer dizer, é um primeiro exercício para a gente tentar entender como é que as empresas se posicionam. Tem uma outra coisa que nós não conseguimos incorporar, mas eu acho que é um indicador extremamente importante, que é como é que a empresa coloca CSR na sua estrutura organizacional. E aí já dá um outro indicador extremamente forte. Nós não conseguimos ainda juntar uma coisa com a outra, mas é o nosso próximo objetivo. Então, tem desde empresas nesse grupo que tem um comitê ad hoc, quer dizer, de vez em quando funciona, de vez em quando não, até empresas que, como o Rudolf falou, o DNA, a CSR está no DNA deles. Tá? E só para fechar, né, nossas conclusões, né, acho que não foi um exercício que, para nós, até onde a gente conhece, razoavelmente novo, de tentar entender CSR a partir de operações, de como é que opera dentro da empresa a questão do CSR, os seus programas, a governança dos seus programas internos e assim por diante. Uma outra questão que é importante para nós aqui é por que deu tanta empresa proativa. Tá? E nós temos 3 justificativas. Primeiro, que teve um viés de escolha, né? Nós escolhemos as empresas que eram representantes de empresas preocupadas com CSR. Agora, nós temos ainda problemas metodológicos para analisar. Quer dizer, a parte ambiental é muito mais fácil de você, de alguma forma, avaliar e dar um score, né, dar um resultado, do que a parte social. A gente ainda não tem uma estrutura de análise da parte social que seja interessante, que seja mais ou menos consensual. O Rudolf é o cara que está liderando essa parte dentro da nossa área de International Business. E a terceira é que as firmas, essa é uma questão interessante, tem uma discussão hoje quais são as firmas que são truly sustainable, ou seja, verdadeiramente sustentáveis, versus aquelas que estão fazendo de qualquer jeito. Elas são proativas, mas ainda o fundamental dela é a questão da mitigação de risco, né? Quer dizer, que é o problema fundamental de base, o problema de base de todas elas. Em termos de pesquisas futuras, uma questão fundamental para nós essa de tentar juntar onde é que está o centro de decisão sobre responsabilidade social corporativa dentro da empresa. Isso vai fazer uma diferença fundamental, que eu acho que complementa a preocupação com o business model. E a segunda é a gente realmente começar a trabalhar um pouco mais com as subsidiárias e entender como é que as subsidiárias das multinacionais estão trabalhando essa questão do CSR. Bom, muito rapidamente era isso que eu queria colocar. E antes de...